Ezequiel 34 diz assim a palavra do nosso Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Amém. Podem sentar, mantenha a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a exposição de todo o capítulo 34 de Ezequiel. Aqueles que são pais, têm seus filhos, claro, né? Vocês se preocupam com seus filhos, amém? Vocês querem o melhor para os seus filhos. Caso contrário, vocês seriam ou muito negligentes, ou teriam alguma questão aí a se avaliar, né? Entretanto, com Deus não é diferente. Ele olha para o seu povo e ele vê que o seu povo precisa de cuidado. Você sabe quando a sua criança começa a ir para a escola, aí ela volta meio às vezes com trejeito. Ela saiu falando normal, bom dia, boa tarde, por favor. Aí chega falando qual foi. Já volta meio influenciada, né? Aí tu começa a olhar, aí quer assistir uns negócios diferentes na TV. Na TV não, né? Agora é YouTube só, né? Quer assistir. E para nossa geração, para quem já é pai, e eu que serei, em nome de Jesus, amém? A gente vai enfrentar muita luta. Sabe por quê? Porque a TV, pelo menos, ela ditava o que a criança ia ver e o horário. Agora não. Agora, a hora que ela quer ver, ela pega o telefone, pega a Smart TV e bota lá na TV e acabou. Só que você chega, como um bom pai e uma mãe, que eu tenho certeza que todo mundo é, chega para o seu filho, conversa com ele. Meu filho, olha, se fulano lá da escola, nada contra, mas não é boa companhia, não anda com ele, não. Aí a criança às vezes fica chateada, né? Fica meio com... Por quê? Por quê, mãe? Meu amigo, minha amiga. Só que não é amiga ou amigo que cria, que educa, que sustenta, que alimenta. Porque tem um amor ali de amigo, mas o amor de pai é ainda maior. O amor de uma mãe é ainda maior. Quando você vira e fala, olha, não vai por aquele caminho ali, não, é mais rápido, mas ali tem umas influências ruins. Quando você vê a nota do teu filho caindo, aí você vê, e mãe tem muito disso, né? Eu costumo dizer que mãe parece que tem um poder. É uma coisa, né, diferente. Eu lembro de uma vez, a gente no grupo jovem, né? Eu já fui jovem, né? Estou careca agora, mas já fui ficando. No grupo jovem, a gente, eu acho que ia para o shopping, não lembro se para o cinema, alguma coisa assim. Tava um calor, irmão. Mãe tem o poder de mudar tempos e estações, né? Aí minha mãe falou assim, não vai não, porque vai chover. Quando a mãe faz assim, ela está mudando tempos e estações, né? Aí, tava um calor. Leva guarda-chuva. Odeio carregar coisa. Não levo. Cheguei em casa todo ensopado, né? Choveu muito naquele dia. A gente chegou a ficar meio ilhado ali em Vicente de Carvalho. E estava muito calor. Muito calor, não tinha previsão de chuva nem nada. Por que a mãe faz isso, o pai faz isso? Eles querem o bem. Você vai ver, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre preservando o seu povo. Deus, ele olha o seu povo e ele tem um amor e um cuidado único e peculiar. E dentre esses cuidados, para gerar esperança, para gerar confiança, dentre esses cuidados mostrando sinais, prodígios, maravilhas e milagres, mostrando quem ele é, também tem os cuidados para nós vigiarmos e nos atentarmos para não cairmos, para não naufragarmos. Jesus, ele fala para os discípulos assim, ó, vigiai e orai.
O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Em um outro momento, no sermão profético das oliveiras, o Senhor instrui os seus discípulos e fala assim: olha, tomem cuidado, porque virão em meu nome falsos cristos e se levantarão falsos profetas, que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, os escolhidos, os salvos. O profeta Ezequiel, direcionado por Deus, ele declara e escreve o que nós lemos e vamos ler. Ele mostra para o povo que eles precisam estar em alerta. Só que aqui não é só um alerta. No final há uma palavra de esperança, mas no início há uma palavra de juízo, mostrando para o seu povo: vocês não devem ser guiados e guardados por esses falsos pastores, porque ai deles. Ai deles, amados irmãos, porque quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de uma instituição, a gente não está falando de um CNPJ, de um endereço, de um galpão. A gente não está falando de simplesmente um projeto. A gente às vezes fala, vamos iniciar um trabalho, iniciar um projeto. É só uma forma de dizer, mas a igreja não é um projeto. A igreja não é apenas um trabalho. Eu vou te dar algumas denominações que a própria Bíblia se refere a ela. A igreja, ela é a comunidade dos santos. É aonde o povo de Deus se reúne, ou é o ato do povo de Deus se reunir e viver em comunidade. Quando a gente vê filmes antigos, a gente entende isso melhor. O Brasil, do jeito que está, a gente não desperta um amor e um carinho patriótico por essa nação. E aqueles que dizem despertar não é o amor pela nação, é só politicagem. Não cai nisso. A gente não tem aquele carinho porque a nação, ela mais envergonha do que necessariamente nos dá orgulho. Só que naqueles tempos, o senso de pertencimento, ele era algo que nos definia, que definia o ser humano. Então, quando nós falamos de comunidade, a gente está falando de favela, amém? A gente está falando de um povo que anda por uma identidade única e tem orgulho de dizer que pertence àquele grupo, àquela comunidade. Por isso, a igreja é a comunidade dos santos, a comunidade da fé. A igreja é a noiva do Cordeiro. Amados irmãos, pode mexer comigo, pode fazer o que for comigo, mas eu com esse meu meio braço aqui, essa finura, com essa barriga, se alguém se levantar contra a minha esposa, Deus me deu a missão de protegê-la. Eu viro o Hulk, não aquele Hulk magrelo que tinha lá na Record, não. Eu não estou mais magrelo. Mas, irmão, vou proteger. E aos casados, eu sei que vocês farão isso. Quando alguém levanta um falso contra a sua esposa, o teu senso de proteção, ele é aguçado. Porque faz parte do teu ofício e está dentro de você. Querer proteger aquela que você ama. Querer cuidar e querer prover. E toda e qualquer ameaça, você vai e a socorre. Você está disposto a deixar de se alimentar para que ela se alimente. Você está disposto a deixar de comprar uma roupa para você, para que ela se vista melhor. O Senhor olha para sua noiva com esse afeto, com esse carinho, com esse amor. Por isso que ele fala, Paulo fala, maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, lavando-a e purificando-a através da água, que é a palavra de Deus. Com esse amor e carinho sacrificial, é a forma que Jesus ele olha para o seu povo. É a forma que ele olha para a sua noiva. O povo de Deus é o corpo de Cristo. É o próprio Cristo aqui na terra. Aquela história de Pedro representou Jesus, foi o substituto, furada.
Quem representa o Senhor aqui na terra hoje é o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso nós somos embaixadores. Essas são algumas formas que o Novo Testamento olha para a igreja e diz o que a igreja é. Quando o falso pastor ele se levanta, ele não está se levantando contra uma instituição, contra um CNPJ, está se levantando contra o povo de Deus. E isso não é de agora, isso é desde os tempos antigos. A gente vai ver no contexto do profeta Ezequiel, que ele foi chamado por Deus no período do exílio babilônico. Esse período é um período muito difícil. Período do cumprimento da palavra do profeta Jeremias, no capítulo 25, de 8 a 11. Você deixa anotado para depois verificar em casa. O profeta Jeremias, ele profetiza contra Israel sobre os 70 anos. E profeta é assim, né? A profecia completa com exatidão. Ele fala, olha, esse povo, pela sua rebeldia e por negligenciar a palavra do Senhor, ficará cativo na Babilônia, através da invasão de Nabucodonosor por 70 anos. Isso era uma vergonha extrema, amados irmãos, para o povo de Deus. Por quê? Eles se posicionavam da seguinte forma: olha, nós somos o povo de Deus. Está vendo lá o Egito, as suas potências? A gente era escravo e destruímos eles. Deus passou por cima deles como um rolo compressor. Fez milagres e prodígios, irmão Everaldo. E destruiu tudo que estava ali. Nós saímos de lá e fomos guiados com mão forte até a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E os povos que lá habitavam foram destronados. E o governo ficou na semente de Davi. Agora você imagina um povo desse que se tornou arrogante, que se tornou soberbo, que se tornou altivo, porque eles tinham dentro deles que Deus era deles, que Deus era exclusivo deles. E eles começaram a se desviar. Idolatria, paganismo. Eles começaram a dar ouvido a outras divindades. Irmãos, não se iluda. Não ensoberbeça-se. Mas, pastor, aqui prega a palavra, glória a Deus por isso. A mensagem do Evangelho não é para te ensoberbecer. É para te trazer humildade. Não é para nos colocar de pé, altivos, olhando para o nosso próximo com um ar de superioridade. A mensagem do Evangelho é para nos colocar de joelhos diante de Deus. É para nos colocar humildes. Porque quando lemos essa palavra, nós não olhamos, olha lá, ele está errado, não. Quando nós lemos essa palavra, nós olhamos, a nossa vida está errada. Eu preciso de mudança. Pastor Augusto Nicodemos, ele fala, olha, lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros. E todos eles em mim. A palavra de Deus traz esse confronto. A palavra de Deus, ela traz essa transformação que eu e você precisamos. Porque quando entramos no caminho de soberba, mesmo ouvindo a palavra e sendo instruídos por ela, nós olhamos para o pecado e desdenhamos. Não, tudo bem, eu conheço a palavra. Eu vi sinais, prodígios, maravilhas, eu vi câncer cair por terra. Eu vi enfermidades para a morte cair por terra. Eu vi sinais, maravilhas, eu vi tudo. Está tranquilo, Deus está comigo. Aquele povo viu fogo cair do céu. Viu a chuva parar e, de repente, vir de novo através de Elias. Aquele povo viu as pragas do Egito. Aquele povo viu coisas maravilhosas, amados irmãos. E eles falaram, Deus está comigo, não importa, não vai ter problema se eu adorar a Deus e outros deuses. Não vai ter problema se eu dividir a glória dele com outro. Sendo que Isaías 42 fala, eu sou o Senhor, a minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor a imagem de esculturas. Deus não aceita ser dividido, mas aquele povo dividiu.
Aquele povo não aceita, Deus não aceita que a glória dele seja entregue a outro. A glória é dele exclusivamente, o amor é para ele exclusivamente, porque todos os outros deuses são demônios. Todas as outras divindades criadas, elas são demônios, segundo o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. O povo foi errando, entrando em idolatria, e a palavra de Jeremias ecoava diante deles, até que se cumpre em 2 Crônicas 36, no verso 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo todos os seus preciosos vasos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui foi o cumprimento da palavra de Jeremias. E o povo é levado para a Babilônia. E Ezequiel está lá, profetizando. E havia ainda aqueles que governavam e lideravam, os próprios representantes, sacerdotes, profetas e líderes políticos. E o Senhor, usando o profeta, fala: olha só, esse povo está no exílio. Esse povo está sendo humilhado. Esse povo que já viu tantas e tantas glórias, por conta da sua idolatria e do seu pecado, sofreu um castigo que eu ordenei. Como se não bastasse, ainda há os falsos pastores. Mesmo diante de um caos tão grande, mesmo diante de tanta e tanta luta, ainda tem os falsos pastores. Mas como é que tinha falso pastor se não tinha igreja na época? O termo pastor é designado, nesse contexto, para os líderes, para as autoridades, seja política, religiosa ou espiritual. Política, reis, governantes, aqueles que controlavam e tinham autoridade social no povo, sobre o povo no exílio. Religiosa, os sacerdotes, e espirituais, os outros profetas. O Senhor está falando com eles, e fala com eles o seguinte: filho do homem, profetiza, verso 2, contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão a minha ovelha ou as minhas ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado
mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O Senhor traz uma advertência e fala para eles o seguinte: vocês, falsos pastores, vocês apacentam a si mesmos, estão preocupados com vocês mesmos. Ai dos pastores que cuidam apenas de si, que olham para o seu interesse, que olham para o seu umbigo, que olham para as suas vontades, que estabelecem o seu ministério e a igreja onde pastoreia como se fosse uma monarquia. Quem sucede sempre é o filho do pastor. Quem comanda sempre é o filho do pastor. Por ser o filho. Hoje, essa semana, esse mês agora que passou, pastor de uma grande denominação no Brasil, que tem muita influência política, falou: não, ele, meu filho, nem chama de filho, né? Chama pelo nome para dizer assim: não é meu filho. Agora vai liderar a igreja. Mas foram os membros do conselho que escolheram, foram sim. Não é você que está fazendo da igreja um negócio. Não é você que está apacentando a si mesmo, a sua própria casa. Não é você que está olhando para si, para o seu umbigo, e olhando para o povo, como se os membros, como se as ovelhas não fossem clientes, e você está vendendo a palavra de Deus. Apacentam a si mesmos. Eles comem da gordura. A gordura, irmão, e é importante. A gente precisa entender a palavra de Deus para entender o que determinados textos dizem. Lá em Levítico 3, versos 16 e 17, o Senhor vai falar assim: olha só, quando forem sacrificar, eles vão retirar a gordura e vão queimar, porque a gordura é a parte do Senhor. Isso é estatuto perpétuo. A gordura era uma parte do animal que era considerada a melhor, e ela precisava ser sacrificada e queimada a Deus para que ele recebesse como incenso e adoração. Isso quer dizer, olha, eles comem da gordura, eles impedem a adoração a Deus e trazem a adoração para si. Eles impedem que o povo sirva, adore, louve e traz adoração e autoridade somente para si. Eles se vestem da lã, eles deixam a ovelha desprotegida. A lã era o que a protegia, um animal tão frágil. A gente já pregou aqui sobre o pastor dos Salmos, irmãos, lembram? E naquela mensagem a gente trabalha esse contexto do que é a ovelha, a fragilidade da ovelha, a fraqueza da ovelha. A ovelha protegida pela lã, mas vem o pastor e tira até a lã, deixa ela mais vulnerável do que já é, deixa ela mais perdida do que já está, deixa ela mais fraca ainda. Tudo isso para o seu próprio benefício. Tira a proteção dela e se veste com essa proteção. Deixa ela sem um tostão, sem nada. Matais o cevado. Cevado ou a cevada? Cevada não, né? Cevado, né? Eram os melhores do rebanho. Eles selecionavam na hora do sacrifício e tiravam esses e matavam. Isso quer dizer o quê? Você chega na igreja hoje, um irmão ativo, um irmão que pode se dedicar. Aí o pastor, ele olha para você, irmão Fátima, e não olha uma ovelha. Ele olha para você, irmão Célio, não olha uma ovelha. Ele vai olhar para o irmão Everaldo, alguém que está à disposição da obra, mas só vai olhar para isso, um voluntário. Não vai olhar como uma vida que precisa ser pastoreada, cuidada, discipulada. Não, eles só querem mais trabalhadores. Você já reparou, irmãos?
o porquê que eles pregam tanto sobre trabalhar na obra de Deus. Ué, pastor, não tem que trabalhar na obra? Claro que tem, irmão. Eu não faço a obra sozinho. Não faço. Ninguém faz sozinho. Você faz sozinho, Márcio? Não. Não dá. A gente precisa se ajudar. Precisa. Mas isso não é o fundamental da fé. Os pastores, eles só se preocupam com você quando você deixa de fazer algo na igreja. Eles se preocupam só com o número. Enquanto eles recebem seu gordo salário, você tem que dedicar a sua vida para ministérios. E não te valorizam. A gente não está atrás de valorização, irmãos. A gente quer louvar e servir a Deus. A gente quer louvar e engrandecê-lo, aprender mais dele. Mas aí chegou ontem na igreja, não conhece, não sabe história, não sabe no que crê, não sabe a fé que professa. Aí já coloca lá no púlpito, aí já coloca lá para fazer louvor, para tocar, porque quer prender pelo trabalho. Matais o cevado, matam as ovelhas, aqueles que se dedicam. Essa é a manipulação que eles fazem. Líderes corruptos, imorais, abusadores e manipuladores. A fraca eles não fortalecem. As ovelhas fracas. E a gente precisa compreender isso, irmão. Nem todo mundo aqui vai estar na mesma sintonia sempre. É por isso que o pastor tem que pastorear. E um ao outro deve ajudar. Vai ter dia que você vai chegar aqui na corda toda, vai acordar lá no Santo Cristo, falar, meu Senhor, o que eu fui arrumar lá na Pavuna? Meu Deus. Volta a clamar, Eli, Eli, lama sabactane. Um frio desse, mas vamos lá. Vai ter dia que tu vai olhar e vai falar assim, olha, hoje eu estou igual o pastel da Central. Sabe como é o pastel da Central do Brasil, irmãos? Uma vez o tio do Xandão falou isso para mim. Pouca carne, muito óleo. Vai estar no azeite. Vai chegar aqui, glória a Deus, aleluia. Vai chegar aqui com o sede da palavra. Vai ter dia que tu vai ler 10 capítulos da Bíblia, 15, 7, 5. Vai ter dia que vai ter que se esforçar para ler um. Vai ter dia que tu vai chegar aqui se rastejando. Você vai estar fraco. Eu vou estar fraco. A gente não é super-homem. Qual que é o meu papel? A fraca, fortalecer. Ouvir. O que o falso pastor vai fazer? A fraca ele não fortalece. A doente na alma, aquele que está traumatizado, debilitado, o falso pastor ele só ignora, irmãos. Aquele que está na onça, aquele que está o mundo caindo do lado dele e cedeu ao pecado. Eu falso pastor, não, está tudo certo, continua o trabalho, irmão. A obra não pode parar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas os doentes, eles não curam. A quebrada, eles não ligam. A desgarrada não torna a trazer. A perdida, eles não buscam. Vai lá. Ah, não quer vir mais? Brasil. Ah, não quer nada com Deus. Ah, não quer nada com Jesus. Eu não estou falando para mimar a ovelha. E aqui a gente não faz isso. Amém? Eu não estou falando que se você não quer, eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso querer por você. Eu não posso vir à igreja por você. Eu não posso orar por você. Eu não posso ler a Bíblia por você. Mas se você está perdido, o pastor tem a obrigação, obrigação de ir até você e te trazer para perto e cuidar de você. Mas eles não fazem isso, eles dominam com rigor e eles dominam com dureza. Eles geram mais desviados. Olha o verso 5. Assim eles se espalharam
se referindo às ovelhas, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. O falso pastor, ele causa o desvio. Ele causa o desviado. Eu não estou dizendo que são todos os desviados que tiveram trauma e foram feridos pelos falsos pastores. Mas uma parte, posso dizer, talvez boa parte dos desviados e desigrejados existem porque os falsos pastores dominaram com rigor e com dureza. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho em dia, no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andaram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Amados, uma coisa que vai me dando esperança quando eu leio esse texto é que o profeta vem falando contra os pastores. Ele fala os pastores, os pastores, os pastores. Mas, na maioria das vezes, quando ele vai falar das ovelhas, ele fala as minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Eu vou cuidar e vou trazer as minhas ovelhas. Haverá uma sentença contra os falsos pastores. Haverá. O Senhor diz, eu sou contra esses pastores. Mas as minhas ovelhas eu vou trazer. Olha o verso 17. E quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Amados, como ovelhas, a ovelha precisa entender que não dá para botar a culpa no pastor sempre. Porque se eu pregasse até aqui, eu ia trazer um comodismo. Beleza, tá tranquilo. Tudo de ruim é culpa do pastor. Amado, não devemos andar por lugares tortuosos. Não devemos nos enlamaçar nesse mundo. Nós não devemos procurar pastos desérticos. Nós temos que nos contentar com as águas limpas, que é a palavra de Deus. Nós temos que nos contentar com um pasto verdejante, onde o nosso pastor do Salmo 23 nos guia, que é o ensinamento da palavra. Porque se a culpa da ovelha ferida é o falso pastor, a existência e o crescimento dos falsos pastores é culpa do rebanho também. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4 diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua concupiscência,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando à fábula. Por isso, a ovelha, ela não pode apenas culpar o falso profeta. Olha o verso 20. Por isso o Senhor Jeová assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro das empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu a livrarei, ou melhor, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Irmãos, quantas brigas infantis dentro da igreja, quanta meninice dentro da igreja. A gente olha determinadas situações, não na aliança, né? Na aliança não, né? Amém? Eu até brinco, eu falo assim, poxa, brincando, tá, irmãos? A aliança é tão chata, não tem uma emoção, não tem uma briga, mas aí não tem aqui, aí trazem de fora. Irmãos, orem pelo seu pastor, amém? É cada pepino que chega, mas louvado seja Deus. Amados, tantas meninices e brigas que você olha assim e fala, não é possível. Eu acho que confundiram, não nos trouxeram um problema de uma igreja. Não, isso que está sendo noticiado não é na igreja, não. Isso daí deve ser na 5ª série, talvez até no ensino fundamental. É uma briga de ego, eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, porque eu sou pastor. Não, porque eu sou diácono. Não, porque eu sou teólogo. Não, porque eu faço, eu aconteço. Não, porque aquele irmão pecou. Aquele irmão errou. Aquele irmão fez isso, fez aquilo. Aquele irmão não tem dinheiro. Lembra lá de Coríntios? Olha, todo mundo vai para a ceia. Aí todo mundo leva um prato de comida. Aí quem não levou, eles escanteavam. Olha a loucura dentro da igreja, aonde Cristo disse melhor coisa é dar do que... Só que aí o falso pastor vai falar, irmãos, no momento da oferta, né? Melhor coisa é dar do que receber. É isso que eles vão fazer. Eles não vão ensinar ao povo ter um coração grato com o seu semelhante, com o seu irmão, com o seu próximo. Aí a ovelha gorda fica batendo com os chifres na ovelha fraca, na ovelha mais humilde, na ovelha que não tem tantos recursos, na ovelha que chegou agora, que tem uma dificuldade para ler a Bíblia, não sabe por onde começar, mas aí vem o teólogo, o poderoso, aquele que sabe grego, hebraico, latim, aramaico, aquele que conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Vai chegar cheio de soberba. Aí o irmão chega humilde na igreja, irmã Alessandra, querendo aprender mais de Deus, querendo se enturmar, mas aí é rejeitado, é colocado de lado, é negligenciado. Só que não foi o falso pastor que fez isso, foi a ovelha gorda. A ovelha gorda vai escanteando, expulsando o irmão. São aqueles que valorizam e só querem cargos e oportunidades. Aqueles que idolatram, eu tenho meu ministério, eu evangelizo, eu oro, eu faço, eu aconteço. Irmãos, na igreja não é assim. Na igreja Deus faz, Deus opera, Deus é que é. Isaías 43, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá, irmãos? Ninguém pode impedir, porque o eu sou está no nosso meio, porque ele passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, porque a presença dele é poderosa, ele tem olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, os pés como latão reluzente, e da sua boca sai uma espada afiada. Não é um homem que tem que ser valorizado.
Não é a irmã que tem que ser exaltada. Não é o pastor que tem que ser o centro. É Jesus. Mas a ovelha gorda não olha assim. A ovelha gorda cutuca o irmão. A ovelha gorda estraga a comunhão. Humilha o irmão. Não, mas eu não faço nada não, pastor. Eu estou tranquilo. O não fazer nada é negligência a fazer o bem, a estender a mão, a se colocar à disposição. Não estou falando de se colocar à disposição da igreja. Tem muita coisa para fazer no ministério? Tem. Tem muita coisa para fazer na igreja? Tem. Mas você tem o teu irmão do lado. Você pode ligar. A gente tem a facilidade do WhatsApp, irmãos. Precisa ficar pendurado no telefone, mandar uma mensagem. Como tá, irmão? Não te vi no culto, não estou te cobrando, só quero saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Isso é ser igreja, amado. É manifestar o amor do Altíssimo. É manifestar o amor de Deus. Mas não. A ovelha gorda só está preocupado em inflar. Eu lembro de 1 Coríntios 8:2. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência é o conhecimento infla a gente fica soberbo, grande, mas é o amor que nos edifica. Ezequiel traz essa sentença contra os pastores e contra as ovelhas gordas. E a ovelha fraca não tem que ser fraca para sempre também, amém? A fraqueza é a imaturidade, a carnalidade. 1 Coríntios 3. Nós precisamos crescer, hoje, amanhã e sempre. Só que tem uma esperança, uma promessa. O Senhor olha para os seus e fala assim, olha, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar. Olha o versículo 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio dela. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas um concerto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra. E habitarão no deserto seguramente. E dormirão os bosques. Jesus, antes de morrer, ele fala assim, olha, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso, ele falava a respeito da sua morte, que ele morreria, que ele seria assassinado, e os discípulos ficariam com medo e se dispersariam. E isso é aplicado. Sempre que Deus inicia um ministério, tem uma liderança. A liderança traz a organização, e o nosso Deus é um Deus organizado, amém? Não tem aquela coisa assim, não, todos somos iguais. É óbvio que todos somos iguais. Você, esposa, é igual ao seu marido? É claro, diante de Deus, é claro que é. Você não é mais ou menos importante. Só que quem é o cabeça do lar? O marido. Uns são bem cabeça, né, Xandão? O cabeça é o marido, a liderança é o marido. No ministério, tem o pastor, a liderança. Só que o pastor, ele não é a autoridade máxima. E o que eu fico feliz com esse texto, Márcio, é que quando eu vou lendo, vejo o Senhor falando das minhas ovelhas, mostrando o cuidado dele. Mas ele não fala assim, olha, eu levantarei alguns pastores que vão apacentar, não. Ele fala, eu vou levantar sobre elas um só pastor. Esse um só pastor, ele se cumpre lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele não se cumpre apenas lá, ele se cumpre em João 10, quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor.
o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o Davi, o servo Davi, que ele está falando. Porque ele vem da descendência de Davi. Porque Davi tinha esse contato e essa proximidade com ovelhas. Davi foi o rei que, antes de ser rei, ele era desprezado na sua família e ficava lá cuidando das ovelhas de seu pai, protegendo de urso, de leão. E depois foi proteger as ovelhas espirituais contra o gigante Golias. Era aquele que abaixava, se humilhava, pegava a pedra e ia não com roupagem humana, não com a armadura de Saul, porque a armadura de Saul era para Saul. Era recurso do mundo, era recurso carnal, era recurso dessa terra. Ele ia contra Golias, ele foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Esse é o servo Davi. Jesus tipificando Davi, o rei eterno. O Senhor vira para Salomão: olha, eu vou rasgar o reinado da tua mão, mas por amor a Davi, a tua semente terá um lugar e terá um reino eterno. O profetizado de Ezequiel 34 é Jesus, aquele que apacenta o povo, aquele que olha para o povo. Eu serei o seu Deus, diz o Senhor, e Davi será o meu servo, será o príncipe no meio delas. Essa é a promessa do reino eterno. E esse reino começa quando Jesus chega. Quando ele fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se cumprirá quando ele vier pisar a cabeça do anticristo, implantar o milênio, e reinaremos com ele. E elas, verso 26, e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênçãos serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Ninguém. Louvado seja Deus. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Deus quer reunir o seu povo para prepará-lo em santidade e derramar o seu espírito novamente. O estrago dos falsos pastores pode ser incalculável, mas o que você estava esperando? Se essa mensagem está chegando até você, é porque Deus quer te trazer novamente para o meio do corpo de Cristo. Deixe o tempo perdido que você teve sob o pastoreio desses filhos do diabo de lado e siga para o alvo no bom pastor, que é Cristo Jesus. Sujeite-se a Ele, seja restaurado, volte a congregar. Jesus está te dando mais uma chance, talvez seja a última. Os falsos pastores tentaram, mas não conseguiram te destruir, como diz o próprio profeta Ezequiel, nos versos 30 e 31 desse mesmo capítulo. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estão com elas, as ovelhas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porque eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém, irmãos? A gente não resistiria até aqui. A gente não sobreviveria até aqui. A gente não ia conseguir por nós mesmos. É o que eu e você precisamos entender, compreender, aceitar e ter a humildade na nossa vida de dizer: se nós chegamos até aqui, Senhor, foi pela tua boa mão, foi pela tua graça que nos alcançou.
Nós só estamos aqui restaurados, louvando o teu nome, porque o Senhor nos congregou novamente. Eu não estou falando exclusivamente dessa igreja, eu estou falando daqueles que persistiram até aqui hoje, irmãos. Com uma avalanche de falsos pastores tentando acabar com a nossa vida, o Espírito de Deus nos guardou e nos preservou. Por isso, a gente precisa ter a humildade, usar a veste da humildade e reconhecer o amor e o senhorio dele sobre a nossa vida. Amém, irmãos?